Paz e luz, muita luz no teu caminho. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer os muitos e-mails que estão enviando para mim e os milhares de acessos no livro Enigma dos Sonhos. Se você quiser acessar, basta colocar no Google livro Enigma dos Sonhos. Ao entrar, você coloca a página inicial e você vê todo o livro. O índice é multimídia. Basta clicar no índice e vai para o assunto que você quiser. Ou basta você colocar o seu sonho e o nome Enigma dos Sonhos, depois de você descrever seu sonho, e vai aparecer a página certa do livro Enigma dos Sonhos. Pois bem, muito obrigado mesmo aos milhares de acessos ao livro. O livro é totalmente grátis. Eu quero falar com vocês acerca de revelações. Revelações, visões. Pelo fato de haver uma revelação, não significa que é Deus que está ordenando ou mandando tal fato. Por exemplo, alguém sonha com alguém morrendo. Então esse alguém morre. Não é propriamente dito que foi Deus que matou essa pessoa, que Deus mandou, que chegou a hora. Não, a revelação é independente disso. A revelação diz, possivelmente acontecerá tal coisa. A revelação não está dizendo Deus vai fazer tal coisa, não. Possivelmente acontecerá tal coisa. Agora, se é culpa do homem, se é culpa do diabo, se é culpa da natureza, se é um erro de percurso, aí é outra questão. Queremos que você entenda este fato, mostrando que as revelações não são ordenança de Deus, o que é uma grande confusão, principalmente no meio pentecostal. Ou seja, alguém sonha com algo e diz, Deus está me mostrando que é isso. E às vezes não é Deus que está mostrando que é aquilo. É o gatilho dos avisos, como já comentei no outro vídeo, os gatilhos do aviso, ou o gatilho do aviso que foi apertado e houve um aviso. Ali um aviso espiritual. Por exemplo, a morte dos Mamonas Assassinas foi acompanhado por sonhos. Membros do grupo Mamonas Assassinas sonharam com o avião caindo, tal, e até chegaram a comentar com seus familiares acerca desta situação. Bem, pois bem, vamos dizer que estes sonhos tenham sido uma revelação. Foi Deus que derrubou o avião dos Mamonas Assassinas? Deus mostrou que eles iriam morrer. Não. Ali foi o gatilho dos avisos que mostrou que poderia haver um acidente. Inclusive, eles poderiam ter se livrado deste acidente. Mas o gatilho avisou, vai haver um problema, olha, tá? Vai haver um problema. Não quer dizer que foi Deus que esmagou aqueles caras. Não. Você está entendendo? Então vamos para outro exemplo para que possamos entender melhor. Alguém sonha com alguém morrendo. Então você vai esperar que essa pessoa morra ou fica dizendo, não, Deus me revelou que aquela pessoa vai morrer e Deus vai matar aquela pessoa. Não, não é isso. O aviso vem e não quer dizer que é Deus que vai fazer. Por exemplo, vamos usar a Bíblia, o livro de Apocalipse. A Bíblia revela que haverá maremoto, terremotos, ondas tão grandes que os homens vão desmaiar em ver essas ondas. Pois bem, a Bíblia mostra que isso vai haver. Isso o que é? É Deus fazendo essas ondas? É o diabo fazendo essas ondas? É o homem fazendo essas ondas? Esta revelação do Apocalipse não quer dizer que é Deus o autor destas ondas. Ele apenas está dizendo na Revelation de Apocalipse. Vai haver ondas gigantes. Pronto. Ele não está dizendo quem foi, quem é, se é ele que vai fazer. Está escrito na Bíblia porque Deus quer que aconteça. Não. A morte de Cristo está descrito na Bíblia. Aí as pessoas confundem. Não, está escrito porque ele vai ter que morrer. Não. Deus mostrou a forma dele morrer. Que ele iria morrer. Mas não foi Deus que planejou isso aí, não. Apenas Deus expõe Jesus Cristo sabendo que a natureza humana iria o destruir. Pois bem, entendemos bem a questão da revelação. E o que você faz com essa revelação também não depende de Deus, depende de você. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então não adianta o cara chegar na igreja e ficar, eu não consigo parar. Mas ele consegue sim. Porque aquele dom, aquela manifestação está sujeita à sua vontade. Se você disser, não quero falar, não fala. Não é um estupro espiritual. Aquilo ali é uma unção espiritual que você pode dizer, não, eu não quero falar agora. Não vou falar. E pronto.
Não fala. Agora, às vezes a pessoa é emocionalmente desequilibrada e quer extrapolar isso, mostrar que é espiritualzão demais, tal. Às vezes a própria emoção, meninices, começa a agir dessa forma. Pois bem, os dons espirituais, segundo Coríntios, o livro de Coríntios, serve para a edificação da igreja. Então, os dons que existem nos homens, que foi Deus que deu, servem para o bem-estar da humanidade. E o dom de revelação, o dom de visão, são dons que devem ser utilizados para o bem-estar da igreja. Você teve uma visão com um problema na igreja, não adianta você sair dizendo para todo mundo: Deus me revelou que está havendo problema na igreja, Deus me revelou, Deus me revelou. Ou a pessoa que tem um dom ou uma revelação não se torna mais espiritual do que ninguém. Não. Ou seja, alguém tem um dom, tudo que ele fala agora é Deus que está falando. Não é assim, não é assim. Eu vou te mostrar uma pessoa que tem mais dom do que você e eu juntos, e do que todos os crentes juntos. É Lúcifer. Ele tem muitos dons dados por Deus. E Deus não tirou esses dons dele. Ele continua com força de fazer fogo descer do céu, de se transfigurar em anjo de luz. Pois bem, Lúcifer, apesar de ter um dom tão glorioso, ele tem um caráter deformado. Uma pessoa pode ter um dom maravilhoso e ser uma pessoa extremamente deformada. Em outras áreas, o dom não divinifica aquela pessoa. O cara tem um dom de revelação. Deus revela muita coisa a essa pessoa. Então, se ele vai dizer: olha, isso é pecado, aquilo é pecado, aí a pessoa vai acreditar, porque não, aquele é um homem de Deus, ele é usado por Deus, ele tem vários dons. Tudo bem, tem vários dons, mas o que ele fala agora não se tornou Deus falando. Ele continua sendo homem. E se continua sendo homem, dá a acreditar que é falível. E todos nós somos falíveis. O dom de Deus é maravilhoso, mas está dentro de um vaso de barro, que é a nossa natureza humana pecaminosa. Então, o relacionamento que devemos ter com as revelações é um relacionamento até de desconfiança, porque nós mesmos podemos nos enganar. A Bíblia diz que o coração é a coisa mais enganosa que existe. Bem, o homem pode ser enganado pela sua própria emoção, pelo seu próprio coração. Então, uma visão, um sonho, pode ser fruto da emoção, da alma ferida, da alma ansiosa, da alma que quer, do corpo que quer. Então se sonha. Porque por muito sonhar, por muito pensar, sonha o homem, diz a Bíblia. A questão da revelação é uma questão que não só acontece com os crentes. Ou seja, não só acontece com os evangélicos. O aviso pode acontecer com qualquer um. Qualquer pessoa. Deus não faz distinção. A Bíblia diz que Deus levou o cativeiro e deu dons aos homens. Deus não deu dons aos evangélicos. Deus não deu dons aos católicos. Deus deu os dons aos homens, a todos os homens. Então uma pessoa que não tem religião pode ter um aviso. Aquele aperto no coração, aquele sonho, aquela visão, pode sim receber um aviso. Isso é um aviso. Isso não quer dizer Deus vai fazer. Você sonha com um acidente, então foi Deus que planejou aquele acidente. Não. Preste bem atenção, principalmente você que tem dom. As pessoas pensam que pelo fato de elas terem dons espirituais, elas estão completamente aperfeiçoadas. E não é bem assim. Encontramos pessoas extremamente tolas, cheias de dons. É uma contradição. Dons é dom. Tem pessoas que são imaturas, guris, meninos na fé, mas tem dom. E eles bagunçam até com esse dom. Deus mostra uma coisa a ele sai contando para todo mundo. Deixando bem claro que você vê uma coisa e está muito distante daquilo
que é Deus quer assim ou Deus vai fazer assim. A pessoa vê algo, é apenas um aviso. Houve um aviso, não quer dizer também nem que aquilo aconteça. Você pode orar e aquele sonho ser desviado, e aquela situação ser desviada em nome de Jesus. Tudo é possível que crê. Se você orar, Deus pode mudar. Como Deus mudou, o profeta veio avisar que o cabo ia morrer. E o homem orou, e o profeta foi embora e voltou do meio do caminho e disse, olha, você vai ter mais tantos anos de vida. Então houve uma mudança, sim. Deus ouviu o clamor daquele homem. Então pode ser que haja uma mudança. O sonho vem avisando algo e você diz, meu Deus do céu, vamos orar, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, livra, Senhor, tal, e Deus fazer com que aquela situação mude. Não é que Deus mudou de opinião, mas o aviso da situação veio, então você orou, então Deus desviou a situação ou adiou a situação. Isso pode plenamente acontecer. Temos que ter um bom relacionamento com Deus, conosco mesmo, com a fé e com os dons. Deus te abençoe. Amém. Paz e luz seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos analisar a Bíblia Sagrada? Vamos pensar juntos, né? Vamos ler aqui um livro que é muito interessante, atribuído a sua autoria ao sábio Salomão. E o sábio Salomão, ele anuncia muitas coisas, muitas verdades nesse livro, o livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Este capítulo do livro de Eclesiastes fala sobre a relatividade das coisas, a relatividade da vida. Às vezes acontece uma coisa na vida e nós ficamos pensando, cadê Deus? Aonde está Deus? Por que houve isso? Catástrofes, acidentes, às vezes nos chocam. Ficamos, meu Deus do céu, por que isso, meu Pai? Por que se deu essas coisas? O Senhor não podia livrar? Oh, meu Deus, né? Outros que são incrédulos, cadê Deus? Cadê Deus? E eles logo, né? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê Deus? Então, esse livro de Eclesiastes, ele tenta explicar um pouquinho sobre essas questões, sobre as grandes catástrofes da vida, que envolvem pessoas inocentes, crianças, pessoas boas, né? Vamos ver aqui? Vamos ler? Então vamos acompanhar, né? Diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 9. Deveras me apliquei a todas as coisas, para claramente entender tudo isto, que o justo e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é o amor ou se é o ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Então, ninguém sabe o que é que vai nos dar o futuro. Tomara que nos dê coisas excelentes. Eu profetizo que dê coisas excelentes, né? Tudo, agora diz assim, ó, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Olha só que versículo. Então, o livro de Eclesiastes quer dizer o seguinte, que do jeito que o cara vai para uma festa, vai para uma festa pornográfica, vamos dizer assim, né? Ele pode sofrer um acidente. Mas às vezes o cara vai para a igreja, levando uma velhinha de 90 anos e sofre um acidente também. Porque a sorte está igual para um e para outro. O que sucede, o que acontece, sucede a todos. O mesmo sucede ou acontece ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como aquele que tem no juramento. Então tudo pode acontecer com o ser humano. Temos que parar com essa onda. Fulano sofreu um acidente. Foi Deus que matou, lascou, Deus matou o pecador. Ou ficarmos procurando pecado, chifre em cabeça de cavalo, porque houve um acidente com uma pessoa. Houve um acidente com Cicrano, então Cicrano deveria estar em pecado, está com algum problema. Então Deus desceu a mão e matou. Isso é uma coisa medieval. Pensamento pequeno. Porque o que acontece com o justo, acontece com o injusto.
O que acontece com aquele que sacrifica, acontece com aquele que não sacrifica. De sorte é que a nossa sorte é a mesma. Deus não faz acepção de pessoa, e a lei do Todo-Poderoso é sobre todos nós. A lei é sobre todos. Do jeito que um injusto leva uma topada e arranca a cabeça do dedo, o justo também pode. Mas aí você diz, mas cadê o Salmo 91? Cadê as proteções do Altíssimo? Cadê os anjos para proteger? Clamamos sim para que Deus nos proteja. E Ele nos protege. Mas a lei é sobre todos. O que acontece a um, acontece a outro. Do jeito que morre um ímpio de uma enfermidade, morre um justo na sua enfermidade. Se porventura a nossa justiça, ou a nossa religião, a nossa fé, nos livrasse de todos os males, como seria bom? Todo mundo queria ser. Ou seja, todo mundo se molhasse numa chuva imensa e você não se molhasse. Que coisa boa, né? Assim é bom demais. Fazia calor, mas o justo não sente calor. Por quê? Porque é justo. Isso é uma coisa meio fantasiosa que algumas pessoas criaram, né? Criaram. Oh, meu Deus, porque não acontece com o justo. Acontece sim. Acontece. Que Deus nos livre de acontecer. Oramos e profetizamos, mas às vezes o justo não está nem aí. Às vezes o justo não ora nem um Pai Nosso. Não ora, não pede a Deus livramento. Enquanto nesta vida devemos ter constante vigilância em oração, pedindo a Deus que nos livre do mal. Olha só, aí diz assim o sábio: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos acontece a mesma coisa. Então, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo à morte. Ou seja, o coração do homem, o nosso coração, ele tem maldade. E não há justo que não peque. Todos erram. Se Deus fosse matar todos os errantes, então mataria todos os homens de uma vez só, porque todos são errantes. Até aqueles que dizem, eu sou santão, eu sou o bonzão de Jesus, eu sou o cara dos céus. Vem o mais pecador ainda. Eu conheço gente que viveu a vida todinha no pecado. Não pegou nenhuma doença venérea. Nenhuma pequenininha não pegou. Aí depois que se converteu, virou o super, mega, ultra santo. Mais do que Deus, né? Deus é santo 3 vezes. Ele é santo e santo. Ele fica dizendo e desejando: ah, se o rapaz namorar com a moça, Deus pune, Deus vai matar, por isso que vocês estão doentes. Então, E por que Deus não puniu ele quando ele estava no mundão, se deliciando com a lama do mundo? Incoerência religiosa. Incoerência religiosa. Justiça própria em nome de Deus. Quando nós invocamos a justiça própria em nome de Deus, dá nisso. Não olhamos para o rabo da gente, olhamos para a cauda dos outros. É como um macaco, nunca olha para a sua cauda, olha para a cauda dos outros. E isso é hipocrisia. Porque os vivos sabem que eu de morrer, mas os mortos nada sabem. Continuando no versículo 5. Né? Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Então, o cara morreu, você tem que viver uma vida boa, rapaz. Viver a vida boa não é pecado. Viver a vida boa é você se divertir, meu. Você só quer trabalhar. Trabalha e goza a vida. Ah, eu só vou gozar a vida quando eu estiver rico. E se não ficar rico? Porque quando vem a morte, tudo define. Não é? Vai, pois, come com alegria o teu pão. Versículo 7. E bebe gostosamente o teu vinho. Pois Deus já de antemão tem agradado das tuas obras. Come com alegria. Se divirta com os teus filhos, com a tua esposa. Procure motivos para dar gargalhadas e não para reclamar. Tem gente que só vive reclamando. Que coisa, murmuração. Ah, meu Deus, se faz sol.
Rapaz, a gente enfrenta, a gente vence. O mundo gosta de murmurar, mas a murmuração traz um azar danado. Quanto mais a pessoa murmura, parece que atrai mais coisa ruim. Mas se você tem um coração grato a Deus, coisas boas vêm. A luz atrai coisa boa. Um abismo chama outro abismo, mas uma bênção chama outra bênção. Então, meu amigo, goza a vida, versículo 9, ó. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com quem te afadigas debaixo do sol. Então, esta é a tua porção, este é teu prêmio. Goza a vida com a mulher da tua mocidade. Quantas vezes você tem levado sua esposa para comer uma pizza, fazer uma viagem, um passeio, um lugar diferente? Ou você só vai comer no quintal? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem lugar que é baratinho. Se não puder, não tem carro, vai de ônibus. Olha só, às vezes uma viagem de busão é muito legal. Ah, não, eu só vou quando eu for de avião. Ai, meu amigo, você está lutando a sua felicidade para o futuro. A sua felicidade tem que ser hoje. Eu cruzei esse país até o Rio Grande do Sul, próximo ao Rio Grande do Sul, de ônibus. E foi uma das melhores viagens que eu já tive. Ah, é horrível, é terrível. Não é horrível, não é terrível. Tem tudo como se fosse uma aventura. Aquelas paradas, aquelas paisagens, a conversa com o motorista, a conversa com os amigos, os banhos correndo que a gente toma no meio do caminho. Que beleza, né? Fui pela Itapemirim, que coisa legal. Né? Não é porque eu só vou ser feliz quando for de avião, então fica difícil. Você está colocando a sua viagem, a sua felicidade para o futuro. Então, amigo, vamos continuar nesse assunto? Vamos lá, vamos continuar nesse assunto e vamos analisar, né, este livro maravilhoso de Eclesiastes. Vamos continuar nesse versículo. Ontem a gente estivemos lá no sítio, né, de São Minervino, Galante de Picuí, ou seja, bem longe daqui, né? Com o culto abençoado, o pastor Gabriel trouxe uma palavra abençoada, né? E fomos diácono, missionária, foi uma bênção, né? Fomos contando aquelas histórias que Gabriel gosta de contar, histórias, voltamos na bênção. Detalhe, Galileu foi e voltou dirigindo, né? Não, pra lá, Então, amados, glória a Deus, tudo foi abençoado, fomos muito bem recebidos lá em Galante de Picuí. E a gente sabe que aquele lugar é necessitado da palavra do Senhor. Amém? Os sertões, eles são necessitados da palavra de Deus. São lugares difíceis, longínquos, poucos recursos, mas esse é o desafio da igreja, né, amados? Então vamos falar nesta manhã da escola dominical sobre calamidades. Amém? Vamos ficar em pé. O que seria as calamidades? O que estaria provocando as calamidades? Seria a mão de Deus punindo os pecadores? Ou seria consequência da natureza? Ou seria consequência dos homens? Então, o que seria as calamidades? Né? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa nossa mente nesta manhã de escola dominical. Abençoa, meu Pai, a nossa igreja, semeadores da fé. Abençoa toda a direção, abençoa todos que estão aqui, com a bênção, meu Pai, da clareza, do conhecimento da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que sabes de tudo, inclusive do coração de Deus, nos revela na Tua palavra, nesta manhã, o que verdadeiramente queremos saber, conhecer de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra, mas pode ficar sentado mesmo. Né? Em Eclesiastes, capítulo 9. Né? E vamos
ver o que seriam as calamidades. O que estaria provocando tantas calamidades? Temos alguns vídeos, né, sobre calamidades, e eu queria que vocês prestassem atenção nesta última calamidade que aconteceu no Rio de Janeiro, uma tragédia que vai mais ou menos somar 1000 mortos, né? Está em 700 e poucos mortos, né? Então tem 300 desaparecidos. Então vai dar mais ou menos 1000 pessoas mortas, né? Mas teve outras maiores. Por exemplo, no terremoto do Haiti, sabe quantas pessoas morreram? 200.000 pessoas. Isso é a metade de Campina Grande. Campina Grande tem 400.000 habitantes. Morreram 200.000 pessoas. Se no Rio, uma tragédia daquele tamanho, matou 1000, lá no Haiti, um terremoto, 200.000. É gente para dedéu. Né? Temos também furacões, vulcões. O que está acontecendo? Tem uma cidade inteira na Ásia que foi destruída por um vulcão. É o chamado... porque existe 2 tipos de vulcão. Tem o de lava, que é o menos perigoso, é o de lava, que a lava corre lento. Mas tem o de cinza. O de cinza, ele dá uma cuspida de cinza, e essa cinza, 2.000 graus, essa cinza dele. E quando essa cinza baixa, quem tiver embaixo, já era. Entendeu? É bater, a casa cair. E tem, no caso, tem cidades como Pompeia, que foi morta, toda a cidade foi morta, foi destruída por um vulcão de cinza, que as pessoas ficaram mumificadas embaixo. Então, até as expressões da cara da pessoa assim, ficou tão rápido esse vulcão de cinza. É rápido demais. Tem lá uma pessoa que ficou fazendo cara que estava sentindo dor e ficou. A cinza não bateu, mas ele ficou. Então eles tiraram aquele molde, botaram gesso, e quando botaram o gesso, estava a cara do cara, com a expressão todinha da pessoa. Então, existem muitas calamidades. Na Bíblia nós encontramos várias. Por exemplo, Filadélfia já era. Laodiceia já era. Não existe Laodiceia mais, não existe Filadélfia. Essas cidades foram afundadas em um terremoto depois de Cristo. Não me lembro quantos anos, não sei se foi 200 anos depois de Cristo. Houve um terremoto tão grande nessas cidades. Hoje elas se encontram mais ou menos a 15 a 20 metros debaixo do mar. Tanto Filadélfia como Laodiceia e algumas outras cidades que está escrito em Apocalipse, já era, não existe mais, devido a um terremoto. Como lá é uma barreira, ou seja, lá o mar é fundo e é como se a cidade estivesse em uma barreira. Quando há um terremoto, aquela barreira desce, pronto, já era a cidade. Então temos terremotos, maremotos, né? Temos aí a tsunami, que destruiu um paraíso mundial. Essa tsunami foi justamente onde gravaram aquele filme Lagoa Azul. O mar é tão claro que se você abrir o olho dentro do mar, você vê os peixinhos e tal. É uma coisa linda, maravilhosa. É um paraíso, né? Aquele lugar desapareceu no tsunami. Encontramos tragédias mais próximas. Por exemplo, aqui numa praia chamada Pitbull, o pastor levou sua igreja para tomar banho de mar, e quando eles estavam tomando banho de mar, todos eles se divertindo com as costas voltadas para o mar, veio uma tsunami. De repente, deu uma lapada no pastor, na igreja do pastor, jogou todo mundo na praia. Aí todo mundo caiu meio desacordado, sem saber o que estava acontecendo. Quando o pastor procurou a filha não estava mais. E o gelo também não. Então, apareceram 3 dias depois em outra praia hawaiana. Está entendendo? Então, isso foi uma tragédia. E perto de Tambaba, porque Tambaba é considerada pecadora, que é a praia de nudismo, né? E não aconteceu nada em Tambaba. Estava tudo pelado dançando e não aconteceu nada. E o pastor do outro lado aconteceu. É justamente isso que vamos tentar compreender nesta manhã, né? O que é? Do lado Tambaba, todo mundo pelado, todo mundo nu, sexo livre, todo mundo legal. O tsunami não foi para lá, foi para Pitbull, bateu em Pitbull, matou a filha do pastor, mais o gelo, né? E ficaram feridos também, porque a lapada foi muito grande. De repente, não foi 2 nem 3, foi só uma onda que veio perdida, ninguém sabe de onde ela veio, e deu essa lapada no pastor. Então, o que seria isso? Mão de Deus? O pastor estaria lá em pecado e os caras de Tambaba não? Como é que acontece isso? O que se dá? Por que isso? Por que o pastor perdeu a sua filha tão jovem com seu genro?
Né? Então vamos ver justamente isso, grandes calamidades e pequenas. Quais são as pequenas? Né? Acidentes, vou citar um aqui, a do pastor Crisóstomo. O pastor Crisóstomo tinha 72 anos, um homem digno, um homem certo, que a gente não vê nada dele, um homem que dirigiu uma igreja dentro de um sítio, Capim Grande, e todo domingo, Crisóstomo era aqui no Galileu, não atrasava, estava lá. Eu já fui várias vezes pregando na igreja dele. Quando chega na hora, ele já está lá. Já almocei por ele, já jantei e tudo mais. Ele com a sua esposa, né, trocou a Kombi e comprou um outro carro que tinha uma mala grande na frente, um Del Rey. E foi para a igreja, fez o culto maravilhosamente. Quando ele voltava, ali na Alça Sudoeste, onde o Shaolin sofreu um acidente, mas para lá um pouco, ele veio, só que o Del Rey tem aquela frente grande, né? Ele encostou. Quando ele encostou, o caminhão da Coca-Cola passou. Aí o caminhão levou a frente do carro dele, aí o carro fez para debaixo. Quando ele bateu na frente, o carro rodou para debaixo. O caminhão passou por cima do carro, matou a missionária na hora, não, matou o Crisóstomo na hora. Ele não, e ela ficou sangrando. Ficou sangrando por dentro. Então o médico Gabriel no canto, não, está sangrando ali. O médico Gabriel não tem condição, não sabe onde está sangrando. Né? Deu uma hemorragia interna. E ela morreu mais ou menos uma semana, não foi? Foi 5 dias depois. Então isso foi uma catástrofe, sim ou não? Um homem de Deus, um homem digno, respeitado, que quando a gente fala o nome dele, todo mundo respeita Crisóstomo. Um homem antigo, que deu a sua vida pelo reino de Deus, que não tinha nenhuma falcatrua, não tinha nenhuma dívida, vivia do seu dinheiro, ele vendia seus comérciozinhos, né? Tinha o seu comércio de vender, né, pipoca, essas coisas e tal. De repente morreu tão tragicamente. Então, como compreender isso? A compreensão, podemos ter alguma compreensão dessas tragédias, tanto mundiais como familiar. Né? Citando bem o Rio de Janeiro, que é o mais próximo agora, teve uma família que foi embora todinha. Pai, mãe, então, teve um que o marido perdeu a mulher grávida com o filho. Você já imaginou? Isso é coisa de enlouquecer uma pessoa. Perdeu a casa, perdeu a mulher, perdeu o filho da barriga e perdeu o filho que já estava fora. Aí, o que acontece? Existem alguns religiosos que ficam cara é bom, cara pecadores, porque eles não analisam direito as coisas. E vamos notar que porque lá tem um carnaval. Ninguém no carnaval morreu não. Quem morreu foi cidadão, pai de família, crente, pastor. E o pessoal do carnaval daqui a 2 meses está tudo dançando lá. E aí? É a mesma coisa de Pitbull e Tambaba. Porque a Bolsonaro não bateu em Tambaba. É isso que vamos tentar compreender nesta manhã. Amém, amados? Amém? Então vamos ver o vídeo, preste atenção no vídeo, pode colocar agora. Qual é, pastor? Qualquer um deles. Você está com 3? Então a gente vai ver, irmãos, o drama. Eu confesso a vocês que eu chorei em todos os 3. Eu me emocionei, né? Me lembrei daquela menina que foi socorrida, né, afogada. Eu me lembrei. Desses vídeos aí eu me emocionei. Teve um aí que o camarada, quando viu a mulher sendo levada pelo mar, ele correu pela água, ele correu e segurou ela. A onda bateu nos dois, a mulher desapareceu, ele ficou louco. Vocês vão ver aí. E cadê a mulher? Cadê a mulher? A mulher debaixo do carro, a onda, né, da água levou lá para debaixo do carro. Vamos ver aqui. Preste atenção. Depois a gente vai para a palavra de Deus para ver se ela nos acrescenta uma luz acerca desses acontecimentos. Preste atenção. A tragédia que devastou 3 cidades no estado do Rio matou 381 pessoas. Esse é o número mais atualizado. Essa calamidade foi registrada por nossas equipes de reportagem em imagens impressionantes. Mas uma delas ilustra o drama que os moradores da região serrana do Rio enfrentam. É o resgate de uma mulher flagrado pelo cinegrafista Rogério de Paula na pequena cidade de São José do Vale do Rio Preto. A reportagem é de Bruno Miceli. Olha o tamanho dessa mulher. Para outro rio que corta o município de São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio, engoliu a cidade. Dona Elair se abrigou no terraço com os cachorros, em vão. Começou aí a luta desesperada pela sobrevivência, registrada nas imagens do nosso cinegrafista Rogério de Paula. Nessa onda já era. A correnteza chegou onde ela estava.
da sorte salvaram a vida dessa dona de casa de 52 anos. De acordo com os moradores, essa sem dúvida é a maior enchente já registrada na história de São José do Rio Preto. A população, desesperada com a força da água, tenta salvar o que pode dentro de casa. 2 pessoas arrastadas pela correnteza morreram. Mais de 60 casas foram completamente destruídas. Eu levantei que eu vi, falei, gente, a porta começa a socorrer, porque tá entrando. E foi troço de segundo. Quando a água começou a baixar, o que se viu foi de assustar. A gente pensa que só isso acontece na televisão, cara. Mas olha, coisa triste. Puxa, né? Agora vamos para o próximo, para a gente tentar compreender. Rapaz, isso é emocionante. Aquela menina ali, ela escapou. Uma coisa emocionante. Porque a casa, você vê que quando ela foi sendo salva, a mesa foi caindo, né? E ela tentando salvar o cachorrinho dela. Quando a onda bateu nela, o cachorro foi embora. Então é o seguinte, foi dramático demais esse salvamento. Isso aí é o que a gente vê. Mas existem centenas de salvamentos desses que a gente não viu. Não tinha uma câmera lá filmando. Né? Mas vamos ver mais um para a gente compreender o que está acontecendo. 17 pessoas morreram por causa dos temporais em Minas Gerais desde setembro do ano passado. Em Belo Horizonte, a última vítima foi uma mulher, arrastada pelo enxurrado de ontem no bairro Ribeirão Arrudas, que costa parte da cidade. O caminhão sendo arrastado. Vai embora. O caminhão arrastado vai uma pessoa. Belo Horizonte, fim da tarde de quinta-feira, 22 de janeiro. Quando eu cheguei aqui, estava descendo, eu vi uma turma de pessoas correndo. Corre, moço, corre, moço, corre, moço. Aí quando eu olhei para frente, vi que a turma estava. Em meio ao desespero, a solidariedade ajuda a salvar vidas. Os ocupantes desse carro são retirados com a ajuda de uma corda. Eles têm dificuldade, mas conseguem atravessar. Este homem quebrou a perna ao socorrer uma mulher que estava se afogando. Em outro ponto, um salvamento dramático. O homem sobe um carro para escapar da forte correnteza. A água sobe rápido. Ele abandona o veículo e se agarra ao poste de um sinal de trânsito. Outro rapaz também tenta se salvar assim, poucos metros à frente. Só de helicóptero, os bombeiros conseguem resgatar os rapazes, um de cada vez. Esta é a equipe que estava no helicóptero, um piloto, um copiloto e 2 tripulantes. A aeronave é equipada com guincho, operado por controle remoto, com capacidade para suportar até 136 quilos. Com ele foi possível resgatar os 2 rapazes, numa operação que durou cerca de 15 minutos. Para o sucesso do salvamento, foi preciso o apoio de uma outra equipe que estava na avenida. O pessoal na terra foi fundamental para poder orientar o piloto com relação aos obstáculos, pois existiam várias... Eu queria que você passasse para o próximo, né? O próximo que é justamente um dos mais dramáticos, que é aquela mulher, só para a gente perceber como é dramático. Isso aí é o seguinte, o que dá para salvar dá, o que não dá, né? Não existe tanto helicóptero para salvar tanta gente, né? Existe muita gente desaparecida, né? Aquilo ali, pessoas que tinham mercearias, mercadinho, foi embora tudo, a água entrou e levou tudo. Outros obstáculos. Então eu queria que eu passasse aquela parte onde há o salvamento de uma mulher que estava em cima de uma moto, né? E também foi um dos mais dramáticos salvamentos de hoje. Então isso é uma tragédia, gente. Isso aí, só quem sabe é quem está lá. Enquanto nós aqui no Nordeste gostamos, estamos tão alegres que está chovendo, né? Lá a chuva é coisa de pânico, né? Quando começa a chover, a pessoa começa a ter pânico. Vamos ver lá, ó. Boa vida de uma mulher de uma forma heróica no interior de São Paulo. Foi durante uma enxurrada em São José do Rio Preto. O temporal chegou pouco antes das 3 da tarde. Alagou rapidamente uma das principais avenidas da cidade. Quem está na moto é Gisele Cristina Nunes, de 29 anos. Ela busca proteção se escorando no carro. Voluntários aparecem para ajudar. Um homem tenta segurar Gisele, mas os dois são derrubados. Ela desaparece. São quase 2 minutos sem saber onde Gisele está.
Neste momento, alguém vê o que parecia impossível. Gisele consegue acenar. Ela está presa embaixo do carro. Olha só, mano. Mais pessoas aparecem para ajudar e também são derrubadas pela água. Gisele desaparece de novo. O cinegrafista mostra um dos voluntários sendo puxado, exausto. Neste momento, Gisele está sendo resgatada para dentro da caçamba de uma picape branca e depois é levada para a calçada. Todos se salvaram. Meia hora depois da chuva, a água baixou e o trânsito... Tá vendo, gente? Uma coisa dramática. Tudo aconteceu. Então, essa menina Gisele aí, ela escapou por um milagre de Deus. Ela desapareceu. Os caras, a água levou, cadê ela, cadê ela? Eles ali iriam desistir. Ela foi jogada para debaixo do carro. Mas ela conseguiu enfiar a mão e fazer assim. Alguém viu os dedos, só debaixo do carro. Então eles foram lá para levantar o carro, para puxar ela de baixo, e isso numa enxurrada tremenda. Olha, irmãos, isso aí é um entre milhares de casos que passou agora no Rio de Janeiro. E lá temos irmãos nossos da igreja evangélica, né, sofrendo porque perderam tudo. Às vezes a pessoa fica com raiva porque o pneu do carro furou, porque o pneu da moto furou. Eles perderam foi tudo, e alguns perderam familiares, emprego, tudo. Então, irmãos, isso é uma tragédia. O que é que explica isso? Vamos ler aqui, para começarmos, em Eclesiastes capítulo 9. Vamos lá. E vamos encontrar o pregador, que supõe ser Salomão, fazendo o que nós estamos fazendo agora. Me apliquei para entender a estas coisas. Então, diz assim, ó: deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso. Então, estamos tentando entender isso aí. Amém, amados? Aí diz assim, que o justo e os sábios e suas obras estão na mão de Deus. Então tudo que você tem, tudo que você faz está na mão de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante sua face. Então nós não sabemos o que acontece amanhã. Nem o homem, nem crente, nem descrente, nem nada. A gente não sabe o dia de amanhã. Isso é a coisa mais certa que tem. Mas a gente vamos fazer com que o dia de amanhã seja bom. Mas a gente não sabe. Ele diz assim, ó, tudo sucede, como diz o Matuto, tudo a sucede, né? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Sim ou não? Está aqui, ó. O mesmo acontece ao justo e ao ímpio. Às vezes um camarada ia para a casa de prostíbulo e não aconteceu nada com ele. E o pastor Crisóstomo vinha da casa do Senhor e morreu. Então há uma sorte comum a todos. Se faz calor, todo mundo sente calor. Se faz frio, todo mundo sente frio. Ou se faz calor, os crentes não sentem calor. O servo de Deus diz, não, eu sou servo de Deus, não sinto calor. Né? Então é a sorte, olha, tudo, não é o pastor Galileu, o missionário de onda, é o pastor Edson que está dizendo, não. Diz aqui a Bíblia, tudo acontece igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como também ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao bom e como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Este é o mal que há entre todos, entre tudo quanto se está debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, a sucede. Que também o coração dos filhos do homem está cheio de maldade, que há desvares no coração e na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então ele está dizendo, a confusão aqui embaixo é geral. O que acontece ao justo, acontece ao injusto. O que acontece ao injusto, acontece ao justo. Mas cadê o Salmo 91? Onde é que está? Cadê a proteção de Deus? Existe uma sorte comum a todos os homens. Assim era bom demais. O cara se convertia e dizia, eu sou crente, não adoeço mais, não tenho cachumba, não tenho catapora, se o FMI cair, os bancos caíram, não perco nada, se a inflação aumentar, eu também não perco nada. Então se geraria um grupo intocável, né? E a Bíblia diz bem claro aqui, o que acontece a um, acontece ao outro. Não é questão
que um é mais feio do que o outro, ou que é mais pecador do que o outro. Nós encontramos calamidades aqui no Nordeste. A calamidade do Nordeste é ao contrário dessa daí, é a seca. E existem calamidades que não eram notificadas. Agora, como tem internet, computador, a televisão é online quase, então nós sabemos. Isso aí no Rio de Janeiro não é a primeira vez que acontece. Isso aconteceu no Rio de Janeiro em 1930, enquanto estava havendo uma seca danada, onde o meu avô comia mancambira e bebia leite de jumenta, aqui em 1930, na Revolução. Lá no Rio não havia uma enchente. Houve outra enchente em 1950, aqui uma seca e lá enchente. Houve outra enchente em 1972. Eu estava lá, já nascido, já com 1 ano de idade. Então, e aqui seca. Houve uma seca em 1980 aqui na Paraíba, no Nordeste. Houve uma enchente lá no Rio de Janeiro também, em 1980. Bem, isso não é coisa que está acontecendo de hoje. Isso já vem acontecendo. O que está acontecendo é uma divulgação a mais. Mas também, por outro lado, encontramos aí uma amplificação. Aí diz, não, todas as casas aí que caíram, que pessoas morreram, eram lugar de risco. Não. Tinha um lugar lá que não era um lugar de risco. O morro está lá desde Cabral. Cabral, quando chegou, o morro estava lá. Ainda cheio de mato, cheio de árvore, com árvore, com tudo. Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu é o que nós vamos ver nesta aula da escola dominical. Né? Temos que ter uma opinião acerca disso, até quando uma pessoa perguntar, a gente tem que ter uma opinião. A Bíblia diz que a terra está envelhecendo, e como uma roupa, ela será mudada. Então há uma antropia, há um envelhecimento da terra, a terra ficando mais velha, o clima ficando mais velho, as pedras vão ficando mais velhas, todo o sistema da terra vai ficando mais velho. Né? E temos também outras coisas. Seria a resposta da natureza aos nossos abusos. O ser humano está abusando mesmo. Né? Estamos mexendo, e quando se mexe uma coisa, se atinge outra. Seria os testes nucleares que estão sendo feitos no oceano? Atualmente, são feitos testes nucleares no oceano. O cara pega uma bombita que vale 100 vezes mais a de Hiroshima e joga lá debaixo da terra do oceano. A bicha explode, levanta a terra, levanta o oceano. É uma coisa muito bonita. Sobe mais ou menos 50 metros de altura a onda. Vai, cai com chuva. Coisa bonita, né? Só que esses testes nucleares, eles mudam as correntezas do oceano. E quando eles mudam a correnteza do oceano, eles mudam a temperatura em várias partes do mundo. Olha só como... Queira ou não, tem a mãozinha da gente lá no meio, catucando. Para nós analisarmos essa questão, teve um terremoto no Irã. E esse terremoto matou centenas de pessoas. 3 meses antes do terremoto, houve um teste dos iranianos nuclear no oceano deles. Eles fizeram um teste, que bombona, uma bomba danada, coisa boa, deu tudo certo. 3 meses, 1 mês, 2 meses. Quando foi com 3 meses, era na roda do terremoto. O terremoto foi tão grande que destruiu cidades inteiras. Pessoas morreram debaixo das casas. Foi Deus? Ou foi a mão do homem? Exatamente neste momento, a Coreia do Norte faz teste no oceano, a Coreia do Sul também faz teste no oceano, os Estados Unidos faz teste no oceano, mexendo, e quando você explode uma bomba daquela, ela cobra um raio, quase metade da Paraíba. A onda, não somente a onda, a força, a trepidação, mas também a eletricidade nuclear invade a Terra. Nós não sabemos o que é aquilo. Por isso que a Bíblia diz de que reclama o homem. Reclame dos seus próprios pecados. Além da terra estar envelhecendo, porque depois do pecado o homem passou a envelhecer, e tudo que pertence ao homem passou a envelhecer, esse corpo envelhece, a cadeira envelhece, você envelhece, a terra envelhece. Então, além disso, temos o homem mexendo com bombas nucleares nos oceanos, mudando as correntes marítimas, ou seja, a corrente vinha por aqui, dentro com essa bomba, a corrente também vai por ali. A temperatura muda também. E quando muda, o clima no planeta muda. Temos também o projeto ARP, H-A-A-R-P, ARP, que é um projeto de alta frequência, e esse projeto, ele muda, é uma tecnologia à base de eletromagnetismo, e ele é capaz, esse projeto ARP, 10 mil quilômetros de antena nos Estados Unidos, 10 mil quilômetros de antenas
na antiga União Soviética, hoje a antiga União Soviética, hoje é os russos, né? A Rússia. Então, tem também na Suécia, tem também na Grã-Bretanha. Então, essas antenas, chamadas ARPA, elas conseguem manobrar o tempo, fazer bolsões de ar. Os Estados Unidos, atualmente, lá perto da Califórnia, não sofre mais com ciclones. O ciclone vem e sai fora. Por quê? Se formou um bolsão de ar. Então, todo mundo, por que esse bolsão de ar se formou? O projeto ARPA, defendendo eles do ciclone. Mas só que quando aquele ciclone vem, que é o caminho dele natural, não pode passar por causa daquele bolsão de ar e tira de lá. E isso muda a temperatura em muitos lugares. Então, o projeto ARPA é capaz de fazer terremotos, destruir um prédio desse em questão de 10 minutos. Ela joga, não tem aquelas pedrinhas dos rins, não tem aquele equipamento que a pessoa bota e a pedrinha estoura lá dentro do rins, e a pessoa depois bota na urina, né, bota as pedrinhas. É a mesma máquina, só que é uma máquina milhares de vezes maior. Ela joga aquele sonando num prédio desse, o prédio de mancha com as torres gêmeas, que estão suspeitando que em nenhum lugar do mundo houve uma torre que queimou e de repente desmontou em questão de 10 minutos. Foi que houve. Então, estão suspeitando que aquilo foi uma demolição feita pela ARPA. A ARPA viu que tinha sido atingida, então ela acionou via satélite. Então, esse projeto ARPA também domina a mente das pessoas. Ela é capaz de produzir grandes melancolias na pessoa, ou seja, a pessoa pode ficar ansiosa e a pessoa pode ficar deprimida. O nosso pensamento é um pensamento magnético. Então ele joga uma onda em cima daquela pessoa e aquela onda faz o pensamento seguir aquela onda. Então a pessoa fica tão ansiosa que se urina, fica doido, foge do senso ou fica deprimido e começa a chorar e se mata. E essa bombita, essa armita dele já foi usada na Guerra do Vietnã em 1970. E eles vêm aperfeiçoando há 30 anos até hoje. Então temos aí o projeto ARPA. Os Estados Unidos têm, a Europa tem, os russos têm, todo mundo tem, um com medo do outro. E ele é capaz desse projeto ARPA, através de Nikola Tesla, o grande inventor do mundo, de colocar uma música na tua cabeça e essa música não sabe. Eles conseguem fazer isso hoje, atualmente hoje. Então a tecnologia, meu irmão, está muito avançada. Por isso que Deus destruiu a Torre de Babel. Não teria se destruído antes do tempo. Nós estamos com armas extremamente complexas. Então, seria o projeto ARPA? Ou seria acontecimentos da própria natureza? Tudo acontece a todos, as calamidades assolam o mundo, terremotos que matam 200 mil pessoas, maremotos, tsunamis, encontramos um caos no mundo e esse caos tende a aumentar. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil, ele está tendo chuvas estranhas. Aqui em Alagoas houve um tsunami no Rio. Você já ouviu falar de tsunami no Rio? Eu nunca ouvi falar. Uma onda se formou no Rio devido a uma chuva que caiu toda no mesmo tempo. A chuva veio. Se formou uma onda de 5 metros. Então levando 2 cidades. Nunca se viu isso. O que é isso? Final dos tempos? A projeto ARPA? O que é isso? Muitos países estão sendo assolados por calamidades. E logo depois das calamidades, chegam os banqueiros oferecendo empréstimos. Agora no Rio de Janeiro, já saiu um empréstimo de 800 mil dólares. Né? Esses 800 mil dólares será fornecido pelos banqueiros internacionais que caridosamente vai endividar o Brasil até aqui. Porque esses 800 mil vai virar o dobro com esse juro danado. Então eles estão garantindo os seus lucros, não quero nem saber de nada. A presidente Dilma Rousseff já assinou, aceitando um grande empréstimo bondoso dos bancos internacionais, e toda vez que há uma calamidade, esses bancos chegam, ei, toma 1 milhão, toma 2, toma, vai e tal. Com isso, aquele país fica endividado e aí fica sujeito aos iluminatis, aos dominadores do mundo. Então, encontramos na Bíblia a Torre de Siloé. Fala comigo, Torre de Siloé. Encontramos na Bíblia Deus destruindo algumas civilizações. Sim, mas isso foi naquela época para proteger o povo. Por exemplo, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra, além das práticas sexuais que Deus não aprovava, eles botaram uma lei que quem passasse no território deles teria que pagar um imposto.
Aí o cara ia passando, né? Ó, o posto. Ah, tá certo. Ô, doutor. Pegava o dinheiro, ô, por favor. O bolso vai embaixo. Vai ter um amigo que o bolso é aqui, depois do joelho. Não, eu pago. O imposto, né? Tá certo. Quanto é? Nada disso, não é dinheiro não. E o que é? Você vai ser mulher da gente. Então, Sodoma e Gomorra mudou esse imposto. Quem passasse pela terra deles, não tem pouquinho não, meu amigo. Não, eu dou dinheiro, mas a gente não quer dinheiro, a gente quer sexo. Com isso, a Sodoma e Gomorra afetou diretamente os direitos humanos. Então eles estavam infringindo os direitos humanos, sim ou não? Sim. Aí Deus teve que entrar em cena, meus irmãos. Deus teve que entrar em cena. E aí eles estavam infringindo as outras pessoas, eles estavam espalhando as suas práticas sexuais, estavam humilhando aquelas pessoas. Aí Deus teve que entrar em cena. Não existe nada mal em Deus. Tudo que Deus fez foi para proteger alguém ou para proteger o direito. Então a gente ia deixar a Sodoma lá. Todo mundo que passasse, passava o guri, passava o rapaz, passava a moça, tal. Até os anjos que entraram para salvar, eles disseram, não, vou fazer sexo com vocês. Aí olha, Ló disse, faça com minhas filhas virgens. Aí os caras disseram, não, então os anjos. Que esse cara aqui não sabia que era anjo, né? Então para você ter ideia, aquele povo tinha que ser destruído, meu irmão. Aí o cara diz, mas tem muitas guerras na Bíblia, que guerras horríveis, porque aqueles caras eram safados. Matavam, roubavam, destruíam, estupravam, destruíam as aldeias. E eu ia para cima do povo de Deus, o povo de Deus ia ficar o quê? Rezando, a Maria e tal, botando uma florzinha. Não, o cacete tem que comer mesmo. E Deus entrava assim em cena e destruía o inimigo. Né? Os filisteus, já morreram, sabe os seus? Pensa que os caras vinham. Eles não eram santinhos, não. Então, no Velho Testamento houve isso. Mas não tem nada a ver com essas calamidades de hoje. E quando acontece uma calamidade dessa, nós notamos que criancinhas são mortas, mulheres grávidas, pessoas boas, cidadãos do povo, morrem. Não são. E os pecadores também não morrem. Aqueles que nós consideramos pecadores, também não estão nem aí, não sofrem. Lá, enquanto essas cidades morreram, né, tem muita gente. O galpão da Gaviões do Fiel não caiu no galpão não. Da Mangueira não caiu. Cadê? As alegorias lá, 200 milhões de verba do governo que está tudo inteirinha pronta para em março agora ter o carnaval. Não caiu nada. Mas aquele pessoal que tinha a única coisa que tinha na geladeira velha, o fogão velho, e uma mulher velha, levaram a mulher velha, levaram o fogão, levaram tudo. Entendeu? Aí pronto, meu irmão, o cara fica dizendo, porque o pecador não. Eu acho que é bom, porque não é com a família deles. Se fosse com a família deles, eu não achava bom. Então, olha, a torre de Siloé, eles foram levantando a torre. Aí a torre caiu. Chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quem pecou? Estes ou os pais deles? Para eles morrerem debaixo da torre, a torre caiu. Aí Jesus olhou e disse, vós, de igual forma, se não se arrependeres, todos morrereis. Então Jesus falou de uma forma geral. Mas ali é o seguinte, começaram a construir a torre de Siloé torta. Às vezes o ser humano constrói as coisas tortas. Uma casa na beira do rio, eu vou dizer aqui na Paraíba, um lugar que é extremamente perigoso. Ali, perto de Lucena, tem um lugar onde o mar retraiu 5 quilômetros. Eu estudando lá a época dos freios, dos frades, né, da colonização, aí o cara chega para o pescador disse, olha, o mar é aqui, ó, a marca do mar. Aqui no convento. Eu digo, oxe, tem um mar tá lá, mais ou menos 5 quilômetros. Ele disse, o mar era aqui? E os caras vinham de barco de lá até aqui, remando. Eu digo, e o mar retraiu? Ele disse, retraiu. Aí quando o mar retraiu, eles construíram nem muito de casa de rico, só tem casa de rico, casa boa. Prédio bonito, mansão. Aí eu olhei para o pescador e disse, puxa, no dia que esse mar decidir voltar para o lugar dele, vai ser uma... Aí eu vou dizer, não, é um catástrofe, não. Foi justamente o mar retraiu por algum motivo. A terra mudou posição, alguma coisa, né? Em termos, para o mar retrair 5 quilômetros, é muita coisa. E lá está meio mundo de
Aí botei lá no meu livro, lá, anotei e tal. Então é o seguinte, irmão, algumas hipóteses. Os irmãos depois podem opinar, viu? Vamos lá. Algumas hipóteses que justificam algumas dessas tragédias. Vamos lá. Falta de planejamento. Diga comigo, falta de planejamento. O cara que não planeja, ele sempre sofre danos. Vamos dizer, o cara vai andar com o carro com pneu careca. Né? Não, já está na lona, os ganchos já estão assim para fora. Não, já está com um bucho assim, ó, de lado. Não, mas a porta já faz um ano. Né? Né? Imagina esse bicho estoura aí, é uma tragédia. Né? Então falta de planejamento, o cara vai querer construir uma construção, aí não chama o predeiro, chama o amigo não, eu construo, levanta é fácil, aí depois cair, né? Crescimento desordenado. Oi, não. Uma frase que diz, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Né? Exatamente, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, às vezes o camarada parece ser radical, mas tem coisa que a gente tem que ser radical. Está entendendo? Vai viajar? Não vai viajar com pneu careca. Não, aí corta a viagem. Não, porque a viagem é para lá, corta quadrado. Por quê, irmãos? Depois que a coisa dá errada, a gente confia muito na sorte. E a sorte não é de confiança. A sorte às vezes age abrindo mágico. Depende da lei que favorece ela. Então, assim, crescimento desordenado, ou seja, investimento, falta de investimento em casas. Agora não vou ter com esse projeto de muitas casas, tudo bem, glória a Deus, mas passamos muitos anos. Veja que há 30 anos foram construídos o bairro das Malvinas, de lá para cá não construíram mais nenhum. Né? Aí agora começou a surgir o bairro fulano de tal, e vem agora as novas casas. Né? A outra tese é a Terra sendo destruída pelas bombas atômicas, testes nucleares, projeto Arpa. A outra tese é a Terra que está envelhecendo. Aí em Mateus capítulo 24, né, pastor? Diz que haverá terremoto, maremoto, fome, peste e guerra. Esse maremoto, essa fome, essa peste, essa guerra, é Deus que manda? Hã? Vamos dizer, uma pessoa está velha, né? A pessoa está com 90 anos, aí tem reumatismo. Esse reumatismo que ela tem, foi Deus que mandou? Não. Mas por que ela tem reumatismo? A idade vai chegando. Exatamente. Vai envelhecendo o osso, cartilagem. Vai envelhecendo tudo. Então a terra está envelhecendo. Então a era morta, tal. Vamos lá. Né? Os maus sentimentos. Os maus sentimentos. Pastor, a gente não pode culpar Deus pelas tragédias. Não. Não tem condição. Tudo tem um Deus bom. Tudo. De que reclama o homem? Reclama dos seus próprios pecados. Existe uma ligação entre o homem, isso é uma tese do meu livro, Enigma dos Sonhos. Existe uma ligação entre o homem e a terra. E eu uso o terra para provar essa ligação, que quando o homem pecou, a terra começou a produzir espinhos. Deus não mandou produzir espinhos. A terra automaticamente começou a produzir espinhos. Ou seja, o homem está aqui, pecou, a terra começou a produzir espinhos. Então há uma ligação entre o homem e o planeta Terra. Então é o seguinte, o pecado teria também uma expressão energética. Não somente o pecado, mas os maus sentimentos. E isso, de uma forma geral, recebe uma lafada também, de uma forma geral. Então, o homem continua sendo egoísta, desordenado, e isso produz uma energia negativa. E a terra vai absorvendo. E essa terra devolve, de uma forma geral, essa má absorção. Né? Amém, amado? Estão entendendo sim ou não? A outra tese que tenta comprovar esse problema de tragédias seria a semeadura do homem. Né? Ou seja, tudo que o homem semear, isso colherá. Quer falar? Deixa eu ouvir o lado do verão, eu construí muitas casas ali. Foi. Aí disseram que o verão nunca mais ia sangrar. Quando o verão começou a sangrar, eu vou correndo das casas. Tá vendo? Não, tudo que nós fazemos pode dar certo ou errado. Tem que fazer outro piscinão. Tem que encher de piscinão. Olha, tem coisa, irmão, que a gente vacila demais. Quando o assunto de Buqueirão sangrou, pastor, eu peguei um amigo meu que cantou Levi. Vamos embora, a gente vai ver lá.
Macarena era tão bonito. Aí chegou um casal lá, um dia antes de eu ir. Um casal recém-casado, estava em lua de mel. Aí o rapaz querendo ser forte, né? Ô, casando. Aí lá tem umas pedras, e a água, irmãos, uma churrada danada. Dá um medo. E ele querendo mostrar que era corajoso para a esposa, né? Tira uma foto aí, a esposa. Não, vamos lá pra dentro, peraí, vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Ele pisou numa pedra e enxurrada atrás. Questão de palmos. A água passando. Só que ela passa num nível que parece uma régua. Mas quando você bota a mão, assim, não leva. Então, irmãos, ele disse, peraí, vamos lá pra pedra. Mas, irmãos, ele escorregou da pedra. A água, pegou ele, irmãos. Passou 2 dias para encontrar o corpo dele. Encontraram só o bagaço que saiu batendo nas pedras. E ficou a viuvinha nova, aposentada, né? Pronto, a bichinha, ele não teve nem gosto, porque ele casou fazia 2 semanas. Então, olha só que vacilo, irmão. Não foi uma tragédia para essa mulher que amava ele, mas ele queria se mostrar que era forte. Eu sou forte, ei, eu sou forte. E às vezes, irmão, nesse mês, né? Nesse mês. Olha bem, o que muitos desejam, esse é amor de Deus, aquilo ali não passa de justiça própria. Cada um da gente tem uma justiça. E às vezes nossa justiça é doida. A gente quer que nossos amigos cresçam e nossos inimigos se danem. Mas Deus não é assim. Deus não aquelas pessoas, aquelas criancinhas tiradas do barro, lá no Rio de Janeiro, você acha que Deus fica satisfeito com uma coisa dessa, irmão? De maneira nenhuma. Pastor, Pois não, uma cidade como São Paulo, toda pavimentada no asfalto, a água vai para onde? impermeabilizada. Exatamente. Aí não tem para onde ir. Aí eles se confiam no Tietê, que é. Mas nem isso está dando mais vencimento. Quer dizer, tem que invadir mesmo, a água vai para onde está indo lugar. Aquilo ali, olha, tudo calçada. O asfalto, telhado, até pastor ali. Tudo, então, aquilo ali não tem para onde entrar. Não é Deus que está fazendo. Não é Deus, é exato. Aí poderíamos afirmar que aqueles que morreram, tanto nos tsunamis como no Rio de Janeiro, são mais pecadores do que a gente? Podemos afirmar? Sim ou não? Não podemos. Todos nós somos pecadores. Se Deus fosse matar pecador, ia matar todo mundo. Vivemos em um sistema autônomo. Agora pegou. Você preste atenção para você entender. Nós estamos num mundo onde Deus não domina tudo. Aí quando a pessoa diz Deus não domina tudo, a gente pensa que Deus é fraco. Não. Deus deixou as leis para a gente cumpri-la. Se alguém pula de um prédio, se alguém vai morrer, sim ou não? Vai. Para Deus intervir, tem que ser um milagre e muito grande. E às vezes ele não intervém. Né? Não intervém. Então é o seguinte, existem sistemas autônomos. Por exemplo, você está olhando para mim, o seu coração está. Né? O coração do Tiago está porque está afetando a namorada. Né? Então, olha bem, existem sistemas autônomos. Os seus rins estão coando o seu sangue. Quando você está me ouvindo, os seus rins estão coando o seu sangue. Aquele pedaço de queijo que você comeu em casa, as suas tripas estão, oba, que coisa boa, tal. Né? Você está mandando? Não está. São sistemas autônomos. São sistemas que Deus já criou. Deus não precisa descer do céu e rodar a terra. Vai, vamos rodar. Não, a terra vai rodando, né? Por exemplo, quando eu vou dizer o dia e a noite. O dia e a noite. A gente pode pedir? Não pode. Deus impediu uma vez, o sol parou, mas foi uma vez. Perdida. Não houve mais outras vezes. Isso é um milagre que não acontece toda hora. Então, daqui a pouco vai ser noite. Se você dizer, eu não quero que seja noite, eu não quero. Vai impedir? Não. Por exemplo, os cabelos charmosos do nosso pastor Edson, cabelos brancos, né? Foi ele que pediu para ter cabelo branco? Não? Isso é um sistema do organismo dele, os hormônios e tal. Né? Então, são sistemas autônomos. Sistemas autônomos, irmãos, existem no mundo moral. O cara planta e colhe. Existe no mundo material. Você bota a semente cresce. Você bota uma semente e nasce um bocado de semente. Né? Diz a Bíblia, plantei vento, isso é a Bíblia que diz, viu? Não é um ditado não. Plantei vento e colhi. Por quê? O vento é pequeno, a tempestade é muitos ventos. Então você planta um caroço de feijão e colhe 10 vezes mais. Você colhe 15, 30 caroços de feijão. Ou mais, tem pé de feijão que dá muito mais do que isso. Então, existem sistemas autônomos.
afligindo esses sistemas autônomos. Agora chega nos Estados Unidos e nós temos o APA. Vamos impedir de ter furacão aqui. Aí pede, ele consegue pedir. Só que o furacão faz, opa, não posso passar por aqui mais não? Posso não, tá certo, vamos por ali. A gente pode dizer, pastor, que a natureza obedece à lei que Deus prescreveu para ele estabelecer. Exato, exato. Deus está dizendo, não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Mas Deus fez para aquela folha cair naquela hora. Foi criado pela lei. Tá entendendo? Isso, eu acho assim, né? Cada um tem um modo de ver. Deus pode entrar em ação e dizer, nossa folha não vai cair agora. Mas isso é pode, raro. Ele pode fazer isso é raro. Olha, isso é raro. Existem sistemas autônomos. Enquanto uma criancinha caiu no prédio, isso aí foi no mesmo mês eu assisti. Quando acontece uma coisa, isso vai acontecendo, né? A criancinha caiu no prédio, bateu no topo. Quando bateu no topo, estava o cara tomando um cafezinho embaixo do todo. Olhou, correu, caiu nos braços do cara. Mas não entender isso aí. Aí no mesmo mês, uma outra criancinha passou pela brecha do prédio, caiu, morreu. Lá, vizinho da minha casa, tem um lixão, vizinho não, mais para embaixo, a mulher chegou, eu até vi ela com uma sacola, jogou um saco de lixo, olhando de longe. Pensei que era um saco de lixo. Foi a lixeira lá, abriu o saco de lixo, tem um meninozinho dentro, chorando. Parecia um gatinho, miando. Ela disse, ó, amarraram o gatinho, jogaram no lixo, ó, vou abrir para ele respirar. Quando abriram, ele morreu. Começou a tremer, hoje é um rapazinho de 12 anos, 11 anos, anda com o pai adotivo na moto, o pai é policial, coisa bonita, o rapaz bonito, feliz da vida. E o pai que não tinha filho com a esposa, é maravilhoso. Mas também, na mesma época, foi encontrada uma criança no lixão, morta. Essa não teve sorte. E aí, Deus disse, eu vou salvar essa e não vou salvar aquela. A sorte é igual. Do jeito que um servo de Deus, um servo do mundo, do diabo, quebra uma perna, um crente também pode quebrar. Entendeu? Então, são sistemas autônomos. A gente não consegue. Você, por exemplo, você tem o seu filho, mas você manda nele, mas não manda o crescimento dele. Você não sabe nem qual é a altura que ele vai ter. Aí vem o cara tem o cabelo preto, de repente vira o cabelo, né, muda até cor de olho. Então são sistemas autônomos. E esses sistemas autônomos obedecem várias leis. Quando o homem bota o dedo nesses sistemas autônomos, a coisa fica doida. Um desses dedos que eles colocam é justamente essas explosões atômicas, pastor Gabriel. Uma explosão atômica. São homens que gastam nosso dinheiro. Vamos fazer um testinho, vamos jogar uma bomba atômica ali no oceano. Aí, é bonito. Se você olhar a explosão atômica no oceano, no YouTube, você vai ver. É coisa bonita, forma um cogumelo, sobe 50 metros. Tem um navio assim, bem longe. O bicho sobe por um lado, parece um guarda-chuva. Mas só que lá embaixo ninguém sabe o que é que faz. Quer dizer, pastor, em vez desse povo investir em dinheiro, ter mais justiça social, emprego para as pessoas, alimentar a fome, estão gastando em coisas que vai destruir o próprio homem. Em vez de gastar para ajudar... Eu sei que Deus deu inteligência ao homem, mas já estão entrando por outro âmbito, né? É verdade. É por isso que tem acontecido tanta tragédia. É verdade. Quer dizer, eu vejo assim, né? Vocês têm a opinião de vocês, né? Então vocês tiram suas conclusões. Pastor, licença aí. Poderia pegar esse versículo 24 de Mateus, ser dividido em dois? Sim. Pelo que o senhor está falando, porque, por exemplo, aqui, ó, vamos falar nos primeiros princípios de dores. Seria a consequência do pecado do homem sendo revelada pela natureza, não é o que nós estamos vendo hoje. Né? Quando Deus fala que, olha, quando vai haver terremoto, maremoto, sinal, aquele negócio todo, ainda não é o fim. Não é o fim. Aí é a consequência do pecado do ser humano. Aí quando vai lá para o versículo 29... O princípio das dores, que é como se a mulher tivesse grávida, ela começa a ter a dilatação, né? Aí quando vai lá para o versículo 29, que está falando sobre a grande tribulação, aí já é se tratando do juízo de Deus sobre o ser humano. Mas antes é o pecado do ser humano, a natureza reagindo. O juízo de Deus é o seguinte: Deus, como juiz, ele vai ter que dar um veredito. Porque se ele não der um veredito, os anjos vão olhar para ele e vão dizer: gente, os caras passaram explodindo bomba atômica, pecando, destruindo tudo, e não vai acontecer nada. Né? Então Deus vai ter que dar um veredito. Mas tem lá, tem Chiquinho, tão legal Chiquinho, mas o Chiquinho vai se ferrar. Porque quando Deus disser, pá, não é Deus que vai dizer, eu vou matar os pecadores, morram, cabra é safado. Não acho que eu vejo assim. Eu vejo assim, Apocalipse e Mateus capítulo 24. Eu vejo assim, Deus como juiz, por exemplo, tem um cara bom que matou no carro, mas está errado. O juiz vai dizer, não vou dar esse veredito porque ele é bom. Não, o juiz vai dizer, você é bom, mas você vai ter que pagar o conserto do carro, não quer saber não. Então é o seguinte, o juiz chamado Deus, ele vai ter que decretar
sentença. Não porque ele quer, ou porque ele acha bom. Você olha, um dos resgates dramáticos foi um cara que estava debaixo da lama, só com a cabeça fora, e os caras tirando a lama para ele respirar. Né? E o corpo dele debaixo de uma laje. Você acha que Deus olha assim de tá vendo? Bicho safado, sou. Aquela velhinha que ia morrer na casa dela e ir embora. Então não, é só sentença. Olha, a terra acumulou, a Bíblia fala que pecado acumula, mas o pecado ali não é nem tanto questão de matar, roubar, beber, prostituir, mas em tudo. Ou seja, quando um destrói o planeta é pecado, então acúmulo. A pecado se acumula de tamanho, porque a Bíblia diz, maior pecado tem quem entregou a vós do que vós. Então, maior pecado, então tem maior. Então vai acumulando. As 7 taças da ira de Deus, as trombetas. A visão de muita gente é Deus, toca aí, ó, vamos acabar com tudo. Não. Ali é o seguinte, são leis que estão sendo afligidas e acumuladas. Deus como juiz, Deus está sendo chamado a atenção. E aí, Deus? Os homens aí, ó, bomba atômica. Infringindo leis da natureza. Aí Deus, ó, pá! A natureza cumpre um curso que Deus fez. Exato. Aí o homem está atropelando. Atropelando. Vai atropelar o curso da natureza que Deus premeditou, preparou e construiu. Aí estoura tudo. Aí acontece as tragédias. Exato, isso aí. Sei. Eu vi isso. Estou mexendo com tudo. Por exemplo, o macarrão que você come, às vezes é feito de soja transgênica. A soja transgênica é uma mistura de DNA animal com vegetal. Eles pegam o DNA do sapo, colocam na soja. Aí cria uma super soja. Aí eles pegam um avião, jogam veneno, mata tudo que é planta. Só não mata a soja. Aí com isso eles têm mais lucro. Mas só que quando você come aquele alimento altera o seu DNA também. Segundo um doutor que eu estava assistindo uma palestra dele, produz super alergias. Daqui a 10 anos vai haver alergias tão fortes que ela vai ser picada por uma muriçoca, vira um tumor de alergia forte, provocado por alimentação transgênica. Estão criando abacate sem caroço, manga sem caroço, tal. Então estão mexendo com tudo, pastor. Então isso aí é uma semeadura que lá na frente não leva uma lapada. Vai trazer as consequências. Agora quando vem a lapada, ele vem em cima de todo mundo. Não, a água não acaba, né? Às vezes a gente está bebendo água, quando essa água aqui, né, limpinha, né? Mas ela pode ter pertencido a uma pessoa. O seu corpo é 78% da água. Quando a pessoa morre, esse 78% dissolve. Aí é purificada e a ver o que ela está bebendo. Está entendendo? Não, é isso aí. Olha, você sabe onde é que tem os melhores frutos? Um pé de manga plantado no cemitério, você chupa a manga e você se lambuza todinho. O defunto é o esteiro, é o adubo. Então, a água nesse caso aí não é tão perigoso, não. Aí sim, aí... Pastor, essa sal é boa, sabe por quê? Pra gente não ir aos extremos. Eita, foi a mão de Deus, é porque aquele povo é pecador. Pra não ir aos extremos. Pra gente aprender a discernir. Discernir, é justamente isso, né? Principalmente os jovens, né, pastor? Lá fora. Principalmente os jovens. Para eles saberem responder a algum jovem que pergunta a eles por que aconteceu isso. Chega um jovem e pergunta para Davi, mas Davi, tu que é crente, Davi? Por que Jesus matou aquele povo? Tá entendendo? Aí você diz, porque Deus Jesus permitiu, não. hein, Davi? Tu não é crente? Ele responde, Davi. Porque Deus permitiu aquele povo morrer. Eles podem saber. Exato. Próxima semana, né? Vamos ficar em pé? Pode. Vamos concluir essa aula muito boa. O que vocês acham? Essa aula pode ser, ela pode dar continuidade de hoje a hoje. Pode concluir. De hoje a hoje. Pastor Galeu, gostou? Pastor Galeu? Funcionária? Entenderam sim ou não, pessoal? Então, olha o seguinte, não é defender Deus. E ninguém precisa defender Deus. Mas o caráter de Deus muitas vezes é colocado em jogo. É verdade. Porque o cara diz, ó, aquilo é os pecadores, acaba com um parente lá, aí ó, querendo refanar. É questão de entendimento. Entendimento. Cada um da gente peça a Deus. Pastor, diga aí alguém que tiver alguma pergunta, faça no papelzinho.
que domingo traz, né? Inclusive sobre o assunto e sobre outros assuntos. A gente vai fazer um jogo rápido, né? Alguém tiver uma dúvida, faça a sua pergunta e traga, o pastor responde. E vamos estudar aqui, vamos analisar, né? Eu queria chamar a missionária aqui, para a missionária fazer uma oração para aqueles que sofreram essa tragédia. Então, eu sei que nós estamos longe, mas o nosso Deus está lá. Que Deus livre o Brasil, que Deus ajude, porque a oração pode muito nos seus efeitos, né? Então, eu queria chamar a missionária para fazer uma oração, concluir, né? Fazer uma oração para esse povo, né, pastor Gabriel? Paz e luz, muita luz no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Imagine se você tivesse poderes sobre a atmosfera, sobre o tempo, sobre o clima. Imagina se você tivesse poderes de fazer chover no deserto e de fazer parar de chover. Poderes que trouxessem uma tempestade para um lugar que você quisesse, sobre as pessoas que você quisesse, e também poderes de afastar as tempestades. Imagina só se você tivesse esse poder. Poderes para provocar tempestades, poderes para afastar tempestades, chover no deserto, sol no Ártico, na Antártica, nos polos. Poderes de fazer terremotos. Terremotos sobre os seus inimigos, a terra se abrindo, os caras caindo dentro. Imagina se você tivesse esses poderes. Poderes para fazer maremotos, aquelas ondas enormes, sobre países que ameaçam a sua estrutura financeira. Imagina se você tivesse estes poderes. Imagine, sem nenhuma bomba e sem nenhuma prova, que ninguém pode provar nada. Se você tivesse poderes para destruir os seus inimigos com raios mortais vindo de nuvens desconhecidas e diferentes, poderes para fazer aqueles raios caírem na cabeça daqueles caras que você odeia e que são prejudicial aos seus interesses. Imagina você com este poder ou com estes poderes. Poderes de gerar um terremoto e destruir prédios como se esses prédios fossem feitos de areia. E de fato eles são feitos de areia. Mas que de repente essa areia dissolve como fosse uma areia da praia. Imagine você, através de ondas, controlando as mentes e os corações, gerando ansiedade, daquela que o cabo se urina na calça, né? Faz as suas necessidades fisiológicas na calça, sem sair do lugar. Uma depressão daquela que o cabo acaba se matando, ou matando o outro, descontrolando a mente. Imagine você com estes poderes. Quero dizer uma coisa para você. Estes poderes o homem já tem. E ele se chama Projeto ARPA. O Projeto ARPA dá ao homem todos estes poderes que antigamente era atribuído somente a Deus, ao Satanás, ao demônio que faz descer fogo do céu. Agora o homem também faz fogo do céu descer, através do Projeto ARPA. Você precisa conhecer melhor este projeto. Você precisa conhecer melhor um homem super, ultra, mega gênio chamado Nikola Tesla, o gênio da eletricidade, do eletromagnetismo, das ondas magnéticas, coisa extremamente misteriosa. Muito maior do que Einstein. Einstein era fichinha. Einstein cheio de
de continhas, né? A matéria, não sei o que lá, tal. Einstein era apenas o bonitinho, né, de um grupo de Illuminatis americanos que patrocinavam a La Prata, o dinheiro que você quiser dizer. Nikola Tesla não gostava muito de Einstein e os dois se batiam. Que Nikola dizia que preferia mostrar uma coisa prática que funcionasse do que contas intermináveis que não servem e não dão resultado nenhum. O cara fica dizendo, porque isso é levado a matéria, não sei o que lá, isso aqui lá. Eita, legal o quê? Faz o quê? Não, tal. Nikola Tesla foi o gênio. Ele foi roubado por muita gente. Seus inventos, suas descobertas foram roubadas por muita gente. E ele ganhou grandes inimigos, como a Companhia de Eletricidade Americana, que era aliada. Thomas Edison, um suposto inventor da lâmpada, roubou, segundo alguns, este invento de Nikola Tesla, a lâmpada. E depois Nikola inventou a fluorescente, a lâmpada mista. Nikola era um gênio. E ele estudava ondas eletromagnéticas. E baseados nos diários de Nikola Tesla, as empresas americanas e europeias criaram um projeto chamado ARPA, que existe em vários países. 10 quilômetros de antenas, só um dos projetos tem. Essas antenas são capazes de gerar ondas eletromagnéticas que os caras dizem apenas que são questão para estudar os climas, as chuvinhas que vão caindo. Mas o projeto ARPA está sendo acusado de ter poderes, né? Claro que eles têm que ter mesmo, né? Porque se um país da Europa tem, os Estados Unidos não tem, eles ficam em desvantagem. Então, lá desenvolve, cá desenvolve, a Coreia vai desenvolver, os Estados Unidos, o Japão e tal, tudo vão desenvolver essas armas chamadas armas eletromagnéticas, que é o boom do momento, são as armas eletromagnéticas. Nada de armas atômicas que explodem terra, jogam no ar, não. Agora, através das ondas eletromagnéticas e as descobertas de Tesla, que vamos fazer para você um aparado desse assunto importantíssimo, o homem pode ser dominado. Terremotos podem ser criados no território inimigo, maremotos para destruir a economia, raios para destruir, né, prédios que desabam, buracos que aparecem do nada, bem redondinho, né, e um prédio cai dentro. Que buraco é esse? E o pior, que segundo Nikola Tesla, o pensamento humano é feito de ondas magnéticas. Isso que eu estou falando com você, olhando para você, você está assistindo, nada mais é do que manifestações eletromagnéticas no meu cérebro, e no seu também. Somando-se a uma descarga eletromagnética do projeto ARPA, ou qualquer outro projeto, dê o nome que quiser dar, o homem pode controlar um pensamento do outro, gerando ansiedade. E segundo alguns, estas armas já foram usadas em 1970 no Vietnã. Soldados foram encontrados urinados, sujos de fezes, louco, todo doido. Ao cabo fumou maconha, não, cheirou cocaína, não, é a guerra, não. Supõe-se e acredita-se, alguns acusam, que americanos utilizaram armas eletromagnéticas e piraram os caras dentro das tocas esperando os americanos virem, piraram, saíram doido, o cérebro dele não aguentou as ondas eletromagnéticas jogadas em cima deles. Armas eletromagnéticas estão dando aos homens poderes de semideuses. Hoje o homem pode controlar o tempo, gerar tempestade, chuva no deserto, livrar-se de furacões ou criar furacões, matar peixes eletrocutados, gerar maremotos, terremotos no fundo do mar, através de ondas eletromagnéticas. Aquelas antenas jogam sinal para o satélite joga em cima da onde os caras querem. E aquela onda provoca o terremoto. Provoca um terremoto, provoca um maremoto, provoca loucura, provoca depressão, provoca ansiedade. E através do rádio, da televisão, podem ser usados esses
canhões eletromagnéticos. Imagine aonde nós vamos parar. Bem, sobre essa questão das armas eletromagnéticas, é impossível pará-las. Não dá não, porque quando um país faz, outro faz, um vai roubando a tecnologia do outro. Sabe-se que Nikola Tesla era um cara muito misterioso, né? E ele ajudou muito a companhia da eletricidade da região dele na época, né? Gerando a corrente alternada, diminuindo os cabos em 50% o seu volume, ou seja, ele conseguiu transmitir a eletricidade num cabo insignificante, que antigamente era necessário um cabo enorme, grosso, né? Ele criou o motor a indução, né? Inventou as lâmpadas, o princípio da internet, as armas eletromagnéticas, chamado raio da morte, né? A máquina de terremoto. Ele também tinha inventos e declarações para o mundo que, segundo ele, no seu diário que sobrou, o mundo não estava preparado para receber as informações que ele tinha para revelar ao mundo. Também Nicolas era um cara diferente, tinha visões. O cara é doido, mas um doido que você está falando comigo por causa dele, né? Através de seus inventos, da sua estrutura de conhecimento. Ele via discos voadores. Era. E quando ele declarou que via discos voadores e fazia os seus eventos, os seus inventos, baseados nas informações de seres extraterrestres, os caras caíram de pau. Esse cara maluco, é doido, tal, né? Mas, e esses inventos que Nicolas inventou numa época tão atrasada, como é que ele descobriu tanta informação? E por que o seu diário principal sumiu? E seus filhos acusam os Estados Unidos de o ter assassinado alguém lá de dentro, alguém da CIA, ninguém sabe, né? Ninguém viu. Ninguém pode acusar ninguém, né? A família fica dizendo tal, né? Ele já morreu em avançada idade, mas de uma morte muito estranha. Pois bem, você precisa conhecer a história de Nikola Tesla. Devido à grande importância deste homem, que vai desde máquinas e armas infernais a um simples micro-ondas que você utiliza na sua casa. Foi inventado, criado pelo grande Nikola Tesla. Estudando a história de Nikola Tesla, fiquei admirado. É pena que o Brasil conhece tão pouco a história de Nikola Tesla. Mas os países de língua espanhola têm muito material sobre Nicolas, sobre, né, armas infernais e sobre essas supostas visões, porque Nicolas acreditava ter vida em Marte. E ele via discos voadores, e segundo ele, discos voadores os orientava a criar seus inventos. E os seus inventos não era propriamente má, mas tudo que você tem no mundo pode ser usado para o bem e para o mal, né? Uma faca corta uma picanha gostosa, né? Você vai comer com aquele feijão verde, mas essa faca também mata uma pessoa, né? E uma arma que defende um banco também é tomada pelo marginal e mata um cidadão, pai de família. Então tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Nikola Tesla descobriu muitas coisas. E muitas coisas hoje, que são aquelas armas que os Estados Unidos faz para supostamente destruir mísseis nucleares jogados de outros países, aquilo ali são armas potentíssimas. Hoje, não somente os Estados Unidos, mas vários outros países podem causar terremoto dentro de um território. Aí aparece coisas estranhas, aparecem peixes mortos, estranhamente. De repente o rio, todos os peixes morreram. Foi veneno que botaram? Não foi, a água está limpa. O que foi? Pássaros aparecem mortos, né? Essa onda eletromagnética atinge alguns pássaros, atinge alguns peixes. Também insetos, às vezes aparecem insetos, moscas, e demais aparece, aquilo ali eles são sensíveis a estas ondas eletromagnéticas. Então, se hoje um país desagrada outro, existe uma possibilidade
possibilidade desse país chegar e dizer, vem cá, meu filho, bota um terremoto aí para lascar esse cara. As antenas são apontadas, o satélite dá o lugar exato, vê a brecha, né, geológica, a fenda geológica, ou como você queira dizer, o buraco geológico, qualquer coisa geológico, e ali eles vão jogar eletromagnetismo, ondas nessas duas partes fendadas, e elas vão se chocar e vão criar um terremoto tremendo. Principalmente em lugares onde tem muita fendas geológicas, né? Esses lugares são melhores de se criar terremotos, porque eles jogam de um lado uma onda e de outro outra onda. Então se forma duas placas tectônicas, ou partes de uma placa tectônica, que vão se chocar uma com a outra e gerar um terremoto. Isso pode ser feito no fundo do mar, isso pode ser feito na terra. E também o pior, que essas armas eletromagnéticas, elas não têm cheiro, elas não... O cara está aqui, o cara pode estar sendo atacado pela essa arma e sem saber. Não aparece esses negócios que eu falei, né? Borboletas morrem, pássaros aparecem mortos, animais ficam loucos no zoológico, né? Peixes aparecem mortos, há uma infestação de alguns insetos. Tudo isso são eles mexendo, né, lá nos seus botões. O homem está com muita força. E hoje eu compreendo por que Deus atrasou o homem lá na Torre de Babel. Porque se o homem tivesse evoluído naquela época, nós hoje não existiríamos mais, porque já teríamos nos destruído. Bem, esse projeto é bom ou é ruim? Bem, aí fica o seu julgamento. A gente também não vai ficar os trogloditas. Nenhum país vai ficar sujeito ao outro. Parece um caminho sem volta, porque um país cria uma harpa para ele, um projeto harpa, o outro país diz, opa, já estou com medo, vamos criar também. Então fica um criando, outro criando, e vamos criando buraco nas camadas eletromagnéticas, a ionosfera e os elétrons que envolvem a Terra e protegem a camada de ar, que nós não sabemos o que vai dar. Eu acho que aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que haverá maremoto, terremoto, no final dos tempos, não é Deus que vai gerar o terremoto, não é Deus que vai gerar o maremoto, mas nós mesmos, o ser humano, se autodestruirá. Armas, queremos destruir fulano, vamos lá, vamos criar um terremoto. Mas a gente não sabe o que a gente mexeu ali, o tanto que a gente mexeu. Também lá na ionosfera, nós não sabemos o buraco que criamos, um buraco eletromagnético. Não sabemos ao certo o que isso faz, mas funciona, e já veio há muito tempo funcionando. Agora olha só, imagine só uma tropa de bárbaros, né? Tá ali um bocado de cara, homem bomba, homem ruim, mesmo de gente. Então, vamos criar uma onda em cima desse cara aí, vamos botar um contra o outro. E ali você gera ali uma ansiedade no meio deles, eles começam a brigar entre si e se matam. Ou eles morrem de ansiedade, ou eles morrem do coração, ou a sua carne se dissolve. Que arma, hein? Ou vamos dar uma chuva sobre esses caras de relâmpagos terríveis. Ou o cara está no deserto, está lá a turma toda no deserto escondida. Vamos gerar uma tsunami. O rio nunca encheu, de repente o rio enche, de repente vem e leva tudo. Que coisa, hein? Aonde nós chegamos? O Brasil precisa estudar sobre isso. A população brasileira precisa estudar isso. E não venha com esse papo religioso. O cara é religioso. Sou sim, eu sou teólogo, sou estudador de história, estudo história, escrevo livros de história e tudo mais. Mas não vem com esse papo, não, esse cara é religioso, a teoria da conspiração. Isso existe, cara. Isso existe, está na cara aí, basta você ver. Né? Tem presidentes de países acusando outros países de terem provocado terremoto em seu território, publicamente na televisão. Esses caras podem ser doidos, mas burros não são. Ninguém chega a ser presidente burro. Um jumento nunca vai assumir um trono, não. Mas o cara pode ser maluco, doido, mas ele é inteligente. O Brasil tem que ver isso, porque tem muito jogo de interesse. Muito jogo de interesse. Vamos dizer, alguém não quer que a Copa seja no Brasil, a Copa do Mundo ou alguma coisa seja no Brasil, ou o Brasil está crescendo muito. Manda um terremoto, manda uma seca, manda uma chuva de repente, né? Aí aparece inseto no hospital, aparece mesmo um monte de coisa.
Os caras, não, isso é bem. Olha, isso tem que ser sabido ou tomado conhecimento. A população não pode ser um monte de lesos, tem que saber o que está acontecendo. E não vem com esse papo, é religioso, eu sou assim, religioso, e aí? A religião dominou o mundo. E você que estuda filosofia, o cara diz, eu sou um filósofo, eu não acredito em Deus, deixa de ser besta. Primeira coisa que você vai estudar é a estrutura da sociedade egípcia. A sociedade egípcia era inteiramente religiosa, as pirâmides são troféus religiosos. Vamos estudar os Ubádias, sumérios, religiosos. O mundo é dominado pelos religiosos, os sumérios religiosos, os chamados Illuminatis religiosos. Se os Illuminatis saírem, os islâmicos assumem, religiosos. A religião nunca foi contra a ciência. A religião é uma força muito grande, que domina o mundo desde que o mundo existe. Porque o pajé sempre foi líder das tribos, e sempre foi ouvido pelo rei. E o religioso, ele tem que ser uma pessoa que crê em Deus, mas ele não pode ser, eu creio em Deus, eu não creio em nada, eu creio em Deus, eu não creio em nada, os homens não podem fazer nada. Olha, se Deus dominasse esse mundo, o mundo não estava uma bagunça que está. Então o mundo está entregue ao homem. A Bíblia diz que a terra foi dada aos homens. E os homens vêm, a cada dia que se passa, os homens vêm prejudicando o clima, acabando com o planeta. Aí depois acontece uma tragédia. Ah, cadê Deus? Cadê Deus? O cara acaba com a mata, vive mexendo com bomba eletromagnética toda hora. E depois que meio mundo de gente é coberta por lama, um rio vem e faz um tsunami no rio, né, como houve em Alagoas, tsunami no rio. É coisa estranha, muito estranha. Existem muitas coisas estranhas, mas graças a Deus que ninguém odeia o Brasil, né? Se odiasse o Brasil, mas os interesses são muito grandes. A Amazônia está aí, né? Seca estranha na Amazônia, coisas estranhas, insetos aparecendo de repente aos montões, peixes mortos eletrocutados. Que coisa, hein? Você precisa estudar a história de Nikola Tesla. Vou repetir para você. Einstein era fichinha perante o grande gênio da eletricidade. Talvez o mundo não tenha nem percebido a grande importância de um cara chamado Nikola Tesla, o gênio da eletricidade. Com 18 anos inventou um motor a indução, o motor do seu carro que liga o seu carro, foi ele que inventou, né? A questão da internet, a transmissão de eletricidade sem fio, aí é onde Nicolas entrou pelo cano. Porque a companhia de eletricidade americana estava ganhando dinheiro aos montões. Eita danado! Ficava só o caixa, só dinheiro, só la prata. Né? De repente vem um cara e diz que não precisa de fio, com a torre pode se transmitir eletricidade. Isso naquela época. Então os caras dizem, vamos ter que tirar esse cara de história. Esse cara vai criar uma antena aí e essa antena vai transmitir eletricidade. Então Nicolas dizia que era possível ligar a tomada no chão. Não precisava de fios. Nicolas tinha a ideia do primeiro carro elétrico funcionando sem bateria. Sem bateria. Haveria uma antena, e essa antena jogaria eletricidade no carro, e o carro iria captar essa eletricidade e andar livremente sem antena, sem fio, sem nada. Isso era a mente de Nikola Tesla. Aí depois que os caras aproveitaram, usaram a lâmpada, acendeu Nova York, acendeu meio mundo de cidades, motores criados por ele, motores enormes, capacitores e outras coisas que, já que Thomas Edison era o chefe de Nikola Tesla, inclusive nem pagou a ele direito, o cara enganou o Nikola Tesla. Thomas Edison, mas não toque em Thomas Edison, porque Thomas Edison era evangélico. Mas tem muito evangélico aí carregando as coisas dos outros, viu? Deu calote. Thomas Edison deu calote em Nikola Tesla. E Nikola Tesla ameaçou vender as suas ideias para a União Soviética. Aí onde ele entrou pelo cano. Os caras disseram, epa, esse cara é muito inteligente. Naquela época existia uma guerra de qual país teria pessoa mais inteligente. Então, cada país mostrava um cara mais inteligente, jogava xadrez e tal, né? E Einstein era o queridinho do governo que recebia as verbazinhas, né? Para dizer que o cara era inteligente. Aí Einstein mostrava aquelas continhas doidas dele, elevada, material, etc. Então Nicolas dizia, o que é isso?
Eu mostro aqui o capacitor, o telefone, o princípio do telefone celular que hoje você usa, foi Nikola que fez, meu amigo. Isso aqui, ó, que veio aparecer agora, foi Nikola Tesla que fez. O micro-ondas da sua casa, repetindo, foi Nikola que criou. E muitas outras coisas que vêm por aí foram baseados nos inventos do grandioso cientista, mente brilhante, fértil, Nikola Tesla. Aí vem os caras, né, carregando. Alguém diz que Graham Bell carregou, outro diz que Thomas Edison puxou, né? Foi pegando os inventos, já que ele não registrava, né? E aí, de repente surge a arma eletromagnética, aquela arma que você assiste no filme do Incrível Hulk, ele joga em cima do Hulk, e o Hulk começa a tremer a carne, né? Aquela arma foi Nikola que criou. Só que existem centenas dessas armas aí em cima. Os caras hoje podem dissolver um prédio. Se eles apontar essa arma para um prédio, como uma taça que explode ao som, o prédio vai implodir. Isso é o poder da harpa. Não somente americano, tem que dizer isso. Porque tudo é os Estados Unidos. Graças a Deus eu acho que os Estados Unidos existem. Eu não sou contra os Estados Unidos, não. Não. Eu falo sobre o projeto harpa, que é uma coisa interessante e o Brasil pouco sabe. Mas se os Estados Unidos não dominassem o mundo, coitado da gente, quem ia dominar? Não pense que o mundo está livre, ninguém domina. Se os Estados Unidos não dominar, os islâmicos dominam. Se os islâmicos não dominar, a Coreia, a China domina. E aí nós não sabemos qual é o plano que ele coloca. Desde que o mundo é dominado, rapaz. Desde Nimrod. Nimrod foi o grande dominador do mundo. E quando Nimrod morreu, surgiu outro, e surgiu outro, e surgiu outro. E sempre vai surgir dominadores do mundo. Porque o mundo sempre é dominado por alguém. Eu quero dizer para você que o mundo sempre vai ser dominado por alguém. Essas armas, elas existem e vão ser criadas mais e mais, muitas e muitas outras armas baseadas nos inventos do incrível Nikola Tesla. Nikola Tesla. Decora esse nome. Aí quando aparecer nuvens de formato esquisito, peixes queimados no oceano, mortes de peixes, baleias que encalham, de repente sem ninguém saber o que é, são os homens mexendo em seus botãozinhos lá, mexendo em seus botãozinhos, e esses botãozinhos vão mexendo na natureza. Pense nisso. Armas eletromagnéticas. Terrível, né? Deus te abençoe.